A vida não exige décadas para ser transformada. Às vezes, tudo o que ela precisa é de uma única noite. Uma noite de lucidez, coragem e compromisso absoluto. Uma noite em que você finalmente silencia o barulho do mundo, encara suas próprias verdades e toma uma decisão que não será mais adiada. É nesses momentos solitários, longe das distrações, que o destino começa a ser reescrito. A maioria acredita que grandes mudanças vêm com o tempo, mas o que poucos percebem é que o tempo só começa a trabalhar a seu favor depois que a decisão é feita. Enquanto muitos dormem, há quem desperte. E não falo do corpo, falo da mente. Há uma força que nasce quando você olha para si mesmo com honestidade brutal, sem máscaras, sem desculpas, sem a tentativa de agradar ninguém. Apenas você e o peso do que sabe que poderia ter sido, mas ainda não foi. É nesse instante que a transformação se torna possível. Não porque um milagre acontece do lado de fora, mas porque por dentro algo se alinha, e quando isso acontece, o mundo começa a responder. Se isso já faz sentido para você, inscreva-se no canal. A cada vídeo, você aprende a alinhar ação com propósito e transforma conhecimento em resultados reais. Em breves instantes, você saberá como poder transformar essa noite na noite que transforma vidas. Quantas pessoas vivem repetindo os mesmos ciclos por anos a fio, acreditando que lhes falta oportunidade, sorte ou talento? Na verdade, o que lhes falta é uma noite, uma só. Aquela em que se escolhe, com intensidade, deixar de ser quem se tem sido para se tornar quem se precisa ser. Não é um processo suave, nem sempre é bonito, mas é real. E tudo que é real tem poder. O tipo de poder que não precisa ser exibido, porque começa a se manifestar silenciosamente, nos hábitos, nas escolhas, na postura, na energia. Uma única noite pode redefinir o padrão da sua vida. Pode ser a linha divisória entre o velho e o novo, entre a estagnação e o crescimento, entre sobreviver e viver com propósito. É o momento em que você para de terceirizar a culpa, de esperar reconhecimento, de se esconder atrás de justificativas. Isso não significa que tudo mudará da noite para o dia. Significa que você muda. E quando você muda, inevitavelmente sua realidade começa a acompanhar. A verdade é que todos têm essa noite, mas poucos a aproveitam. Alguns sentem o chamado e o ignoram. Outros o escutam e prometem que farão algo amanhã. Mas há aqueles raros que decidem, ali naquela hora sem mais adiamentos. E são esses que meses depois parecem ter dado sorte, quando na verdade apenas tiveram coragem de fazer naquela noite o que a maioria adia por uma vida inteira. Você pode continuar vivendo em espera, acumulando arrependimentos e justificando sua estagnação. Ou pode aceitar que chegou a hora, que essa noite, talvez justamente esta, pode ser o marco da sua virada. Você não precisa saber todos os passos, precisa apenas decidir. Porque quando a decisão é verdadeira, o caminho se revela com o tempo. A clareza não vem antes da escolha, ela é consequência dela. E tudo começa com um simples basta. Um basta à mediocridade, à procrastinação, ao medo. Um basta silencioso, mas inegociável. É nessa noite que você para de buscar aprovação, que deixa de tentar caber em moldes que nunca foram seus, que começa a se reconectar com o que de fato importa. Essa noite tem o poder de libertar, de redefinir, de realinhar. Mas ela exige presença, exige que você esteja disposto a olhar para dentro com firmeza, sem distrações, sem anestesia. Porque o que te prende não são as circunstâncias, é o compromisso silencioso que você fez com uma versão limitada de si mesmo. Rompa com isso, refaça esse pacto, não com o mundo, mas com você. Assuma o controle da sua história e saiba, quando você faz isso de verdade, não precisa anunciar nada. O mundo sente, as oportunidades aparecem,
As pessoas mudam a forma de te tratar. A vida começa a respeitar quem se respeita. É como se tudo ao seu redor se ajustasse à sua nova vibração. Mas tudo isso só vem depois daquela noite em que você decidiu não voltar atrás. Então, a pergunta que fica não é se é possível. A pergunta é: você está pronto para fazer dessa noite o ponto de virada? As grandes mudanças da vida não começam com barulho, começam com silêncio, com um incômodo interno que não dá mais para ignorar. Uma inquietação que grita mesmo quando tudo está em silêncio. É nesse espaço que a força nasce. Não do entusiasmo superficial, mas da insatisfação profunda com o caminho atual. É nesse terreno fértil que você planta uma nova versão de si. Uma que não aceita mais viver com menos do que sabe que merece. E quando esse novo compromisso é feito, a vida lentamente começa a se mover. A maioria das pessoas está condicionada a pensar que transformação exige anos. Mas, na verdade, anos podem passar sem que nada mude. Porque o que transforma não é o tempo, é a decisão. E uma decisão verdadeira não espera o momento perfeito, ela o cria. A diferença entre quem realiza e quem apenas sonha está na disposição de agir mesmo sem garantias. E essa ação raramente começa de dia, cercada de estímulos. Ela nasce à noite, quando a mente está só consigo mesma, sem plateia, sem aplausos. Só a verdade crua daquilo que precisa ser feito. Você pode viver uma década presa a um padrão que não serve mais. Ou pode ter uma única noite de total clareza e tudo muda. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você se reposiciona diante deles. Você para de fugir e começa a encarar. Você troca o desejo vago por uma determinação inabalável. E essa troca muda tudo, porque o mundo não responde aos seus sonhos, ele responde à sua postura. Quando você muda sua postura, você muda sua realidade. Essa noite pode ser o fim da desculpa e o começo da ação. O fim da distração e o início do foco. O fim do conformismo e o início da excelência. O que você decide quando ninguém está olhando é o que determina o que os outros verão daqui para frente. Não adianta esperar força externa quando você não acendeu a chama interna. A disciplina começa em segredo. O comprometimento nasce no silêncio. A mudança verdadeira acontece quando você se compromete com o invisível. E nesse processo é natural que você se sinta sozinho. Porque as decisões mais importantes da vida são feitas sem plateia. Não haverá palmas, não haverá compreensão imediata, mas haverá uma certeza tranquila dentro de você, a de que finalmente está no caminho certo. Isso basta, porque quem caminha com propósito não precisa de multidão. Precisa apenas manter o passo firme, mesmo quando a estrada parece deserta. O que você decide hoje vai ecoar nos próximos meses, anos, talvez décadas. Uma escolha feita com convicção pode te poupar anos de frustração. Pode abrir portas que pareciam trancadas. Pode conectar você com pessoas, ideias e experiências que estavam esperando apenas uma coisa, que você decidisse. Porque até que isso aconteça, nada se move. O universo não responde a quem está indeciso. Ele responde à ação convicta, mesmo que silenciosa. Principalmente quando é silenciosa. Não espere tudo estar no lugar para começar. Comece e veja tudo encontrar seu lugar. É esse o poder da noite. Ela não oferece garantias, mas te dá o espaço necessário para se ouvir de verdade. Para fazer aquele acordo interno que você vem adiando há anos. Um acordo que diz: a partir de agora, eu não aceito menos do que o meu melhor. Eu não desisto no meio. Eu não fujo de mim. Essa é a noite em que o velho morre e o novo nasce. E como todo renascimento, vem com desconforto, mas também com liberdade, com força, com clareza e, acima de tudo, com direção. Porque quando você para de correr em círculos, qualquer passo vira progresso. E nesse ponto, você já não precisa mais de motivação.
você tem decisão. E decisão, quando é real, é um motor que não para. Agora, volte sua atenção para si. Respire fundo, silencie o mundo lá fora e pergunte: estou disposto a transformar minha vida hoje? Se a resposta for sim, então saiba, essa noite será lembrada para sempre. As grandes reviravoltas não avisam quando vão acontecer. Elas chegam disfarçadas de inquietação, de insônia, de uma angústia que insiste em não te deixar dormir. São esses os sinais, mas nem todos estão atentos. Muitos tomam um calmante, desligam a mente, ignoram o chamado. Preferem sufocar o incômodo a encará-lo. Mas os que escolhem escutar, esses encontram o poder de mudar. É nesse momento em que o desconforto se transforma em impulso. Em vez de evitar o que te incomoda, você se aproxima disso. Entra no escuro, observa de frente tudo o que tem evitado. Medos, frustrações, hábitos ruins, auto-engano, e percebe que o monstro não era tão grande assim. Era apenas alimentado pelo tempo em que foi ignorado. Quanto mais você posterga a decisão, maior ela parece. Mas quando encara, percebe. O que precisava era de coragem, não de tempo. E coragem é uma escolha. Não é a ausência de medo, é a decisão de agir mesmo com ele. Uma única noite de coragem, uma só, pode te fazer cruzar um portal invisível, um ponto sem retorno, uma linha que separa quem você foi até ontem da pessoa que você começa a ser agora. Não porque o mundo muda, mas porque você muda a forma como responde a ele. E isso é tudo. Veja, não se trata de mudar tudo em 24 horas. Trata-se de iniciar algo que nunca mais será interrompido. É quando você diz a si mesmo: a partir de hoje, todo dia eu me movo na direção certa. Nem que seja um passo pequeno, ele será dado. E esse tipo de decisão não precisa de testemunhas, só precisa de consistência. Quem é consistente não precisa provar nada. Ele mostra, com o tempo, a força silenciosa de quem cumpre o que promete, não aos outros, mas a si mesmo. Você não precisa esperar mais nada para começar. Não precisa de motivação, de certeza absoluta, de um cenário perfeito. Precisa apenas decidir que já foi o bastante, que já bastou se sabotar, já bastou se esconder, já bastou adiar. A vida está esperando você se posicionar com firmeza, porque a verdade é que quando você não escolhe, alguém escolhe por você. Quando você não age, a vida age por você, e nem sempre da forma que você gostaria. Portanto, olhe ao redor agora. Tudo o que existe na sua vida hoje é reflexo do que você permitiu, do que tolerou, do que escolheu conscientemente ou por omissão. E se isso dói, ótimo. A dor é uma excelente conselheira quando você tem coragem de escutá-la. Ela não aparece para te punir, aparece para te alertar, para dizer que você está pronto, que chegou a hora. A partir dessa noite, você pode fazer um novo acordo. Um acordo inegociável com sua evolução. E não é preciso contar a ninguém, não é preciso publicar, anunciar, prometer. Basta sentir que é real, que chegou o momento de não voltar mais atrás. E quando essa decisão é autêntica, você sente, você dorme diferente, você acorda diferente. O mundo ao redor continua igual, mas algo em você muda, e essa mudança silenciosa é o princípio de tudo. As oportunidades que pareciam distantes começam a se aproximar. As ideias que estavam bloqueadas começam a fluir. Pessoas novas cruzam seu caminho. E não é mágica, é vibração. Quando você muda internamente, muda também o que atrai, muda o que tolera, o que busca, o que aceita. E esse movimento sutil muda o seu mundo inteiro com o tempo. Mas tudo começa aqui, com você, agora. Uma escolha, um pacto, uma só noite. Porque não importa onde você está, nem o que viveu até aqui. O que importa é o que você decide fazer a partir de hoje. E se essa decisão for verdadeira, ela te levará mais longe do que você imagina.
O erro de muitos é pensar que a mudança precisa ser grandiosa, dramática, visível, mas as transformações mais poderosas são aquelas que ninguém percebe no início. São silenciosas, internas, quase invisíveis. É o momento em que você para de se sabotar, em que escolhe seguir em frente mesmo com medo, em que silencia a dúvida e dá o primeiro passo. Não porque tudo está claro, mas porque você decidiu confiar em si. Uma única noite pode ser o início de uma nova disciplina, o início de uma nova forma de pensar, o nascimento de uma nova identidade. E não importa quantas vezes você tenha falhado antes, não importa quantos recomeços você já tentou, o que importa é a decisão que você faz agora. Porque existe um poder imenso em declarar, mesmo em silêncio. Dessa vez é diferente. Dessa vez eu não volto atrás. E essa firmeza não precisa de emoção, precisa de clareza, porque a emoção passa, mas a decisão fica. Quando você escolhe com lucidez, não importa se o entusiasmo diminui depois, você continua, porque deixou de depender da vontade e passou a contar com o compromisso. E é isso que transforma a vida. Não é a empolgação de uma semana. É a constância de quem decidiu de verdade. Muitas vezes é no fundo do poço que a semente da grandeza é plantada, quando tudo parece escuro, sem direção, sem saída. É ali que você é forçado a olhar para dentro e encontrar uma força que nem sabia que tinha. Não é bonito, não é confortável, mas é real. E o que é real permanece. Essa força silenciosa é a fundação sobre a qual você vai construir o novo. Um novo que começa com passos pequenos, mas firmes. Porque a grandeza não nasce pronta. Ela é construída. Essa noite, você pode escolher parar de negociar com seus medos. Pode parar de adiar o inevitável. Pode parar de carregar aquilo que já não serve mais. Histórias antigas, desculpas gastas, vozes que não te pertencem mais. Solte. Deixe ir. Há um alívio imenso em abrir mão do que já venceu o prazo. E quando você faz isso, espaço é criado para o novo entrar, para a leveza voltar, para a coragem florescer. Não se preocupe se você ainda não sabe como vai fazer. O como é filho do porquê. Quando o seu motivo é forte, o caminho se revela. E esse motivo, essa chama, nasce em noites como esta. Quando você para tudo e decide olhar com sinceridade para a sua vida, para onde está indo, para quem está se tornando, para o preço de continuar como está. E é aí que você entende, o preço de não mudar é sempre maior do que o esforço da transformação. O mundo lá fora vai continuar correndo, as pessoas vão continuar distraídas, presas em seus ciclos. Mas você pode ser diferente. Você pode decidir usar essa noite como um ponto de ruptura, como um chamado que não será ignorado, como o começo de uma nova história. Porque toda grande virada tem esse momento inicial, um instante solitário, discreto, onde a alma decide despertar. Não subestime o poder de estar desperto enquanto os outros dormem. Esse é o terreno dos visionários, dos que moldam o futuro em silêncio, enquanto o mundo ainda está preso ao passado. E não é preciso fazer muito agora. Basta fazer o essencial, escolher. Escolher sair do ciclo, escolher pagar o preço, escolher viver com intenção. O resto se ajusta com o tempo, mas nada acontece até que você decida. E se você já sentiu esse chamado antes e não atendeu, tudo bem, ele volta. E está voltando agora. A diferença é que desta vez você pode escutar com maturidade, com coragem, com prontidão, porque algo em você sabe, o momento é este, a chance é agora. E essa noite, se você permitir, pode ser lembrada como o início de tudo. Tudo o que você precisa para mudar o rumo da sua vida está em você agora. Não é uma metáfora, é uma verdade prática.
Você não precisa de uma nova condição externa, de mais dinheiro, de um ambiente perfeito. Precisa apenas da disposição de parar de esperar por algo que, no fundo, já chegou. O momento de decidir. Porque a verdade é que nenhuma mudança começa do lado de fora. Toda transformação verdadeira nasce do íntimo, de um encontro entre sua consciência e sua vontade. Há uma força silenciosa que surge quando você se compromete consigo mesmo. Um tipo de energia que o mundo inteiro reconhece, mesmo sem que você diga uma palavra. É o magnetismo de quem sabe para onde está indo. De quem já não se curva mais à opinião alheia, ao medo do fracasso, à necessidade de aprovação. Você não precisa mais disso. O que você precisa é manter a decisão viva dentro de você. Noite após noite, passo após passo. E sim, haverá dias difíceis, haverá dúvidas, cansaço, vontade de desistir. Mas lembre-se, não é nos dias fáceis que se constrói uma nova vida. É naqueles em que, mesmo sem vontade, você segue, em que, mesmo com medo, você avança. Porque você sabe que essa noite, a noite da decisão, não foi um impulso passageiro. Foi um divisor de águas. E quando você honra isso, o universo honra você. Pare e pense agora. Quantas vezes você já chegou perto? Quantas vezes sentiu que dessa vez vai e voltou atrás? Isso não precisa mais se repetir. Você pode fazer dessa noite a última vez que abandona a si mesmo. A última vez que escolhe o conforto em vez da grandeza. A última vez que promete e não cumpre. E isso começa com uma única decisão: permanecer. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que os resultados demorem, mesmo que você sinta medo, porque o medo não precisa ser um obstáculo. Ele pode ser um guia. Se você sente medo ao pensar em mudar, é porque existe algo importante te esperando do outro lado. Algo grande, que vai exigir uma versão sua mais forte, mais consciente, mais alinhada. E essa versão já está aí, dentro de você. Ela só está esperando a ordem para assumir o controle. Dê essa ordem hoje, agora, sem hesitar. Quando você toma essa decisão com verdade, não há mais espaço para negociar com o velho eu. Você começa a pensar diferente, falar diferente, agir diferente. Suas escolhas mudam, seus hábitos mudam, seus padrões mudam. E isso não acontece porque alguém disse que era possível. Acontece porque você finalmente acreditou. Você escolheu acreditar. E essa fé em si mesmo é o maior combustível que existe. A maioria das pessoas busca motivação, mas o que elas realmente precisam é de direção, de clareza, de um ponto de partida sólido. E é isso que uma única noite pode oferecer. Ela pode se tornar a raiz firme sobre a qual todo o resto será construído. Seus novos hábitos, sua nova postura, seus novos resultados. Tudo começa com essa âncora interna, a certeza de que não há mais volta. Você já tentou caminhar com um pé no antigo e outro no novo. Já tentou mudar sem abrir mão, crescer sem se despedir. Mas agora é diferente. Agora você sabe que transformação de verdade exige escolha. E toda escolha envolve perda. Sim, você vai perder versões antigas de si mesmo. Vai perder crenças limitantes. Vai perder desculpas, mas em troca vai ganhar liberdade, vai ganhar verdade, vai ganhar força. E esse é um preço que vale a pena pagar. Porque do outro lado da decisão está a vida que você sempre quis viver. Uma vida com mais sentido, mais presença, mais propósito. E tudo o que separa você dessa vida é a escolha que pode ser feita hoje. Uma noite, uma decisão. É tudo o que você precisa. E está ao seu alcance agora. Às vezes, tudo o que precisamos é de um instante de firmeza, um momento de decisão plena. E o curioso é que a maioria das pessoas subestima isso. Acham que a mudança exige sofrimento, caos ou algum evento extraordinário, quando, na verdade, a transformação acontece no momento exato em que você escolhe nunca mais aceitar menos do que o seu potencial exige.
Uma única noite pode ser esse momento. Pode ser o ponto onde sua história muda de direção, não por acidente, mas por intenção. Porque quando você decide com profundidade, o universo começa a conspirar a seu favor. E não de forma mágica ou mística, mas prática. Oportunidades surgem porque sua atenção mudou. Pessoas certas aparecem porque sua energia se alinhou. Caminhos se revelam porque você finalmente está andando. Você passa a observar a si mesmo com outros olhos. Aquele padrão que parecia impossível de quebrar começa a perder força. Aquele hábito que parecia imbatível já não tem o mesmo controle sobre você. Isso acontece porque, no fundo, sua mente entendeu que há algo maior em jogo. Você não está apenas tentando melhorar um pouco, está se tornando alguém completamente novo. Alguém que não precisa mais justificar atrasos, desculpas ou repetições. Essa noite pode ser a noite em que você decide calar as vozes que te sabotam, as internas e as externas. Pode ser a noite em que você resolve que a opinião dos outros já não será mais bússola, que você não vai mais adaptar sua grandeza ao conforto alheio, que está pronto para ser mal interpretado, criticado ou até deixado de lado, desde que siga sendo fiel ao que nasceu para ser. Isso é força, a verdadeira, não aquela que grita ou se impõe, mas a que se mantém firme quando ninguém aplaude, a que continua mesmo sem reconhecimento, a que planta todos os dias, mesmo quando a colheita parece distante, a força de quem decidiu vencer de dentro para fora. E essa força nasce em noites como esta, onde tudo em volta parece parado, mas dentro de você algo está se movimentando com intensidade. Sim, haverá resistência. Sempre há. A mente antiga vai querer te puxar de volta. Vai tentar convencer você de que está exagerando, que não precisa tanto esforço, que está tudo bem assim. Mas você já ouviu essa voz antes e sabe exatamente onde ela te leva, ao mesmo lugar de sempre. Hoje, você pode escolher não escutar. Pode escolher seguir, mesmo com o barulho interno pedindo pausa. Porque cada vez que você resiste à antiga programação, você enfraquece o padrão. E cada vez que escolhe o novo, você fortalece o caminho. É uma batalha silenciosa, diária, mas absolutamente transformadora. E o segredo não está em vencer todos os dias, mas em nunca abandonar o campo. O progresso não é linear. Às vezes você vai avançar muito, às vezes pouco. E em alguns dias, só o fato de não ter recuado já será uma vitória. Honre esses dias, porque são eles que te constroem. São eles que te mostram que a decisão daquela noite foi real. Você está no controle agora. E não porque domina tudo ao redor, mas porque decidiu dominar a si mesmo. Esse é o verdadeiro poder. A capacidade de observar o caos sem se deixar levar por ele. A habilidade de ouvir críticas e seguir firme. A coragem de continuar mesmo sem ter todas as respostas. Quando você entende isso, percebe que nunca esteve à mercê dos acontecimentos. Sempre teve o poder nas mãos, só precisava assumir. E quando assume, tudo muda. As pessoas te olham diferente, a vida responde diferente. Mas o mais importante, você se enxerga diferente. E essa nova visão de si é o combustível que mantém a decisão viva. Porque agora você sabe que não depende de mais ninguém. Você é a fonte, você é o ponto de partida. E essa consciência é o que faz uma única noite se tornar inesquecível. Toda construção sólida começa com uma fundação invisível. Com uma decisão que ninguém vê, mas que sustenta tudo o que virá depois. Essa noite pode ter sido exatamente isso. O alicerce silencioso de uma nova era na sua vida. E talvez daqui a meses ou anos, você olhe para trás e perceba que tudo começou aqui, neste exato instante em que você decidiu assumir o controle da própria história. Você não precisa explicar essa mudança a ninguém.
Não deve satisfações sobre a nova disciplina que adotou, sobre os novos hábitos, sobre a nova postura. Quem precisa entender, entenderá pelo exemplo, e quem não entender, não importa. Porque agora você não age mais em função dos olhos dos outros. Você age por convicção, por clareza, por propósito. E quando esse tipo de força nasce, ela não pode mais ser apagada. Você vai perceber que muitas coisas que antes te paralisavam já não têm mais o mesmo peso. Palavras que feriam, olhares que julgavam, medos que travavam. Tudo isso começa a perder espaço quando você decide viver com verdade. Você se torna mais leve, não por ter menos problemas, mas por ter mais estrutura interna. Sua paz deixa de depender das circunstâncias e passa a ser fruto da sua consciência. E é por isso que uma única noite pode transformar tudo. Porque ela redefine a sua relação com você mesmo. E quando essa relação muda, o resto acompanha. As oportunidades surgem porque você passou a enxergar melhor. As portas se abrem porque você começou a bater com firmeza. As conexões certas aparecem porque sua energia passou a vibrar em outra frequência. E isso não é coincidência, é consequência. A partir de agora, você não caminha mais por impulso, mas por intenção. Cada passo tem direção, cada escolha tem critério, cada ação tem propósito. E se em algum momento você sentir que está perdendo o foco, que está enfraquecendo, volte a esta noite. Lembre-se da decisão que fez. Reative o compromisso, reacenda a chama, porque ela nunca se apaga por completo. Apenas espera você voltar a alimentá-la. Essa é a beleza de uma decisão feita com verdade. Ela é permanente. Mesmo quando tudo ao redor tenta te distrair, ela permanece como uma âncora, uma lembrança do que você escolheu ser. E por mais que o caminho seja longo, essa decisão garante que você nunca mais estará perdido. Porque mesmo que mude de rota, você não muda de direção. Você já sabe para onde está indo. Sentiu que essa mensagem te tocou de alguma forma? Então inscreva-se no canal. Aqui você vai aprender a construir, com consciência, uma vida alinhada ao que realmente importa. Então, se chegou até aqui, saiba, essa noite já é um marco. E mesmo que ainda não tenha colhido os frutos, já plantou a semente. Já movimentou as engrenagens invisíveis do destino. Já assumiu o papel principal da sua jornada. E isso é mais do que a maioria fará em uma vida inteira. Honre isso. Mantenha isso. Cultive isso, porque agora tudo mudou e tudo começou em uma única noite.